Aham, sei. Sei, estudando. Aham, tá. Pelo menos conversando na aula vocês não estão mais. Vocês estão mais tranquilos, participativos. Isso, ó, filé. Então chegando no horário, isso é muito bom. Então aqui, ó. Hoje a gente continua aí falando um pouquinho desse nosso paciente crítico 2. Aula anterior, a gente viu aí um pouquinho sobre sepse, tá? Que interessante, as infecções relacionadas com a assistência. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí desses traumas, tá? Sim, traumas que vocês vão dar aí uma relembrada, uma recordada da parte de suporte básico de vida, tá? Que vocês tiveram ali as assistências à condição traumática, não necessariamente única e exclusivamente com a questão acidental, mas as diversas faces que o trauma pode assumir a partir do momento que nós vamos aí cuidar do nosso paciente. E claro, as possibilidades que podem ser geradas, que podem ser produzidas a partir da condição traumática, levando o nosso paciente à sua característica de estar crítico ou conduzindo à esfera crítica. Trauma são caracterizados por lesões traumáticas, sendo responsáveis aí por várias mortes e várias condições de incapacidade ao ano. Trauma é uma absorção excessiva de alguma força, tá, por um corpo físico. Isso vai gerar um certo trauma, você vai absorver uma grande carga de energia. E aí, às vezes, a gente fala: nossa, o moleque é traumatizado. Por quê? Porque foi algo extremamente forte, com uma grande carga de energia. E quando a gente brinca com esse trauma, a gente está falando muito do aspecto psicológico. É uma força muito grande para gerar esse trauma, essa condição, que vai resultar, no caso físico, em lesões. Só que essas lesões elas podem ser ou não visíveis. Você pode ou não ver essas lesões em alguma área do corpo, ou essas lesões podem ser sistêmicas, ou seja, quando a gente fala de trauma, absorve o impacto e ela pode ser numa área só, ou pode ser no corpo inteiro. Aí, claro, quando é lesão trabalhada em várias áreas do corpo, nós temos o politrauma, ou a caracterização de falar que a pessoa é politraumatizada. Existem várias áreas de trauma. Então, existe a condição de ser localizada ou sistêmica. Com relação ao trauma, tá? Pensando até mesmo na prevenção das eventuais lesões, a gente tem que entender três etapas: as chamadas do pré-impacto, ou o que acontece antes do impacto. A própria questão do impacto, dessa transferência de energia, um corpo em contato com o outro, e a passagem da energia, a traumatização, a lesão no local, e o pós-impacto. Tanto é, se você fizer isso aqui na sua mão, lá com força, eu vou dar um murro na minha própria mão, você terá aqui a questão do impacto. Mas você vai sentir a transferência de energia para a área, você vai verificar que há uma compressão das terminações nervosas da sua mão, por isso que às vezes incomoda. Não vou falar dor, não, porque você não vai bater com força, mas por isso que às vezes incomoda. Porque existe aí a questão inicial do trauma, só que um trauma superficial absorve a energia, o sistema nervoso sinaliza, tem uma coisa errada no tecido, pressionou, ele interpreta isso como dor, e devolve depois o estímulo para você, retirar a mão, movimentar, sacudir, soprar, passar alguma coisa, para minimizar esse processo. Quando a gente pensa no pré-impacto, tudo é relacionado ao que aconteceu antes, ao que existiu antes. E aí pode ter ali alguns fatores que vão agravar essas lesões, alguns fatores que podem proporcionar agravamento, e claro, vão verificar aí a questão do próprio cuidado. Pode ser que a pessoa tenha alguma doença instalada, tenha feito ingestão de álcool, drogas, já tenha tido algum trauma, para a gente saber direitinho aí o que pode estar se desenvolvendo. Assim que existe a questão da pré-avaliação, tá? Nessa parte do pré-impacto, que a gente tem que entender um pouquinho mais o mecanismo anterior, existe aí a questão do próprio impacto. Aí é que tá. Pré-impacto, tudo que acontece antes. Vai bater, não vai. Será que essa mão aguenta? Será que essa outra aguenta? Será que tem trauma? Será que não tem trauma? Onde está passando? Ou, o que já aconteceu uma vez, atravessar a rua, aqui ó, celular na boca dele. Aqui ó. Aí fica lá assim, né? Tá parecendo aluno em sala de aula. E aí vai atravessar a rua mexendo com o celular. O carro tentou desviar e em cheio na mulher. A sorte, né, é que
pegou só na perninha dela, deu um ligeiro impactozinho, ela foi deslocada para o ar, mas não foi nada assim, uau, nossa, meu Deus, ela explodiu, ela morreu. Não foi, não. Mas o que estava acontecendo antes? Distração? Tinha alguma doença? Não tinha? Qual que é o mecanismo? Qual que é essa questão antes? Depois vem o impacto, quando dois corpos se colidem, quando dois corpos se impactam. Logicamente que um deles, ou os dois, em movimento. E qualquer um deles qualquer um pode ser um corpo humano. Pode ser um corpo humano contra um avião, comparação estranha, mas pode ser aí um corpo humano com um avião, um corpo humano com um trem, sei lá, com um carro, moto, com outra pessoa. Tá? Pode ser que aconteça, né? Um choque de um contra o outro. E qualquer um deles tá, deve ter aí troca de energia cinética nesse contato. Tá? Essa energia de movimento. Na maioria dos traumas vão acontecer aí 3 impactos. Tá? Ou impacto de 2 objetos, ou impacto de ocupantes, impacto de órgãos em movimentos. Tá? Pode surgir. Logicamente que esses traumas de impacto vão refletir na absorção da energia cinética, dessa energia de movimento, e dependendo da quantidade de energia, da forma como ela é absorvida e de onde ela vem, pode sofrer algum dano, ou você pode absorver sem ter dano nenhum. Pode ser que você esteja andando lá na rua, tá, no centro de Belo Horizonte, e aí você sai andando lá, uma pessoinha vem contra você, bate ombro com ombro, aí vocês olham assim com a cara fechada, foi mal, e vai embora. Absorveu a energia cinética e acabou. Mas pode ser, sei lá, que você esteja ali atravessando a rua, vem um ônibus e te arremessa, joga longe. Aí já podem ter aí lesões, já podem ter danos ao corpo. Então a gente tem que entender esse mecanismo de impacto. Deformidades do volante, quando é acidente automobilístico, sugerem trauma no tórax. A pessoa está sem cinto, bateu, aí tem um trauma torácico. Abaulamento circular do para-brisa, pode ser um TCE. Tá? Aquele abalamento circular, a pessoa pode ter batido a cabeça direto no para-brisa. Deformidades baixas no painel. Como assim baixa no painel? Na parte de baixo. Debaixo do volante ali, naquela parte curva do painel, pode ser luxação de joelho, de quadril, até de fêmur. Às vezes a pessoa vai deslizar no banco, soca o joelho, esmaga. Não esmaga, não. Vai com o fêmur, a estrutura do joelho, de encontro ao painel. Pode acontecer. E o pós-impacto? Aí vem a absorção da energia do impacto. E o que pode ter acontecido depois? Absorve a energia toda e aí vem as lesões. E aí vem o problema. Exemplo aqui, ó. A pessoa sofreu um acidente automobilístico e bateu no volante. Puf, aí vem o impacto, né? Sofreu impacto aí no volante. Sofreu o tórax, foi de frente. Instantes depois, aí começa a ter problema nos lesões torácicos, devido a essa pancada no volante. Pode ter alguma lesão na parede do tórax, algum estiramento, tá? De alguma estrutura mais fixa. Pode ter ali algum deslocamento, alguma fratura. Pode ter ali, sei lá, um hemotórax interno ali na pessoa. Então, são possibilidades do que acontece depois. Vem o mecanismo, ó, quer ver só? Distração, você andando bonitinho, acabou de acordar, vai mexer no celular, vai ao banheiro, pré-impacto. Aí você vai passar na porta do banheiro, seu corpo inteiro passa na maior tranquilidade, mas fica o dedinho do pé para trás. Você soca, você bate, você tem um impacto do seu dedinho no marco da porta. Você vai fazer isso aqui, ó. Tá lá bonitinho o marco da porta. Aí na hora que você vai passar, tá? Seu dedinho fica. Na hora que você vai passar, puf, seu pé inteiro vai, o dedinho fica para trás. Ele bate. Aí tem um impacto. Aí vem o pós-impacto. Dor intensa, queda no chão dependendo da força, choro, tá? Bater o pé, retirar o pé, ficar pulando com o pé só, sei lá. Mas isso é tudo no pós, isso é tudo depois que aconteceu o impacto. Para compreender os efeitos que provocam as lesões com relação ao trauma, tem que entender um pouquinho da energia cinética, também chamada de mecanismo do trauma. Lembra de energia cinética? Lembra da física? Quem achou que enfermagem não iria estudar física? Dançou! Tá, nós vamos ter aí sim. Aí vem a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Algum corpo que estiver em movimento vai continuar em movimento até que encontre um anteparo. Algum corpo que esteja parado vai continuar parado até que encontre um outro objeto. Um corpo em movimento ou em repouso tende a ficar nesse estado, ou seja, está em movimento, continua, está parado, continua. É a lei da inércia, até que uma energia contrária externa atue sobre ele.
Então o corpinho está em movimento, até encontrar o outro em movimento, bateu, parou. Lei da inércia. Tá em movimento, continua até achar um outro com a mesma força. Tá parado? Não vai acontecer nada, até encontrar um que tire ele desse deslocateio, tire ele dessa situação. A tendência que o objeto tem para resistir às alterações do movimento. E claro, é nessa lei que tem o princípio do cinto de segurança. É dentro da lei da inércia, para evitar que o passageiro seja projetado para fora do veículo. Por quê? A pessoa está dentro do carro, ela está parada? Sim ou não? Sim ou não? Nem sim, nem não. Depende. Teoricamente, pela lei da inércia, não. Se você for olhar dentro do carro, não, eu estou dentro do carro, o meu referencial é o carro. Sim, a pessoa está parada. Eu estou do lado de fora do carro observando o carro passar. A pessoa está em movimento, porque ela está dentro do carro, o carro está em movimento. Mas eu sei, algum gracista vai falar assim: mas e se o carro estiver parado, estacionado? Tá, ele está parado, claro. Mas vamos pensar na movimento. Então a pessoa está dentro do ônibus, o bonitinho está dentro do carro. Por que às vezes o motorista doidão lá está acelerando? Aí de repente, na hora que ele freia, todo mundo: motorista, você não carrega nem boi, não, você quer ser humano. Lei da inércia. Você segue a força de movimento do ônibus, você segue a força de movimentação do veículo. Carro é a mesma coisa. Você está parado lá dentro do carro, sentadinho, bonitinho. Mas o carro, eu estou parado no carro. Depende. O carro está andando a 200 km por hora. O seu corpo está a 200 km por hora. Se o carro para, se ele tem um impacto, se ele interrompe esse movimento, você ali dentro prossegue até que você seja interrompido. Por isso que existe o cinto de segurança, para interromper o seu movimento. Se o carro for interrompido, o cinto vai segurar o seu. A não ser que você esteja todo amarrado no carro, aí você vai parar junto. Agora, a condição da inércia é essencial para a gente trabalhar a questão do trauma. Existe aqui, se um corpo está em repouso, ele permanece em repouso, aí o ônibus inicia o movimento, o passageiro tende a permanecer imóvel, o ônibus começou a andar, ele vai junto. Se o corpo estiver em movimento, ele continua em movimento. Aqui é o carro, a pessoa está andando bonitinho, parou o carro de uma vez, o corpo continua, até que haja um anteparo, até que haja algo que venha fazer ele parar. Lei da conservação de energia, porque a energia não é criada, a energia não é destruída, mas ela muda de forma, que é o que a gente vai falar dos traumas. Trauma mecânico, trauma térmico, trauma elétrico, trauma químico, que a gente vai falar um pouquinho deles daqui a pouco. A energia cinética é o fator que gera a energia, a velocidade. A massa vai interferir muito pouco para falar assim, nossa, há muita massa, mais energia. Não, é a velocidade. Quanto maior a distância de parada, menor será a força de desaceleração sobre o veículo e seus passageiros. Por exemplo, estou aí andando a 100 km por hora. Se eu começo a parar a 1 km do local que eu preciso, eu vou desacelerando devagar, eu vou desacelerando tranquilamente. Não, é porque eu estou a 1000 metros. Tá? Exemplo melhor ainda. Eu estou ali na porta da escola. Eu vou acelerar 100 km por hora, apesar de que isso é impossível que é cheio de radar, mas eu vou a 100 km por hora em direção rodoviária. Se eu começar a frear antes de chegar, se eu começar a frear na Praça 7, quando eu chegar na rodoviária, eu vou estar tranquilo, devagarinho, numa boa. Ou seja, quanto maior a distância, menor a força de desaceleração. Menor é a força para eu poder parar, efetivamente. Agora, se eu estou descendo a 100 km por hora a Afonso Pena, e no primeiro quarteirão, ou melhor, no quarteirão antes da rodoviária eu quiser frear, a distância é muito pequena. Aí a energia vai ser muito maior. Aí o gasto de energia para parar esse carro é muito maior. A desaceleração é maior. O material vai absorver parte da energia, impedindo que o corpo absorva toda a energia. Logicamente, diminuindo a lesão. Se o carro vai parando devagarinho, vai diminuindo a energia interna. Então eu não vou ter tanta lesão se acontecer alguma coisa, se acontecer algum acidente. Agora, se esse acidente ali ele acontece a 100, 200 km por hora, a probabilidade de lesões são maiores. Então quer dizer que a massa transforma em energia? Sim, a massa transforma em energia e vice-versa. Energia potencial, quando o corpo está parado, que ele pode se movimentar, e vem energia cinética, de movimento. E a cavitação, dentro do processo da cinemática do trauma, é a transferência de energia que é simples. Para realizar a cavitação, eu tenho que transferir a energia para frente. É igual sinuca. Tá? Você bate, traz a energia cinética inteira da bolinha, que depois distribui essa energia em movimento para as demais. O objeto
tá, que estiver em movimento, ele vai deslocar o tecido, tá, para a posição, para a parte posterior, criando o processo de cavidade. Entra um objeto no tecido, ele vai deslocando esse objeto, gerando essa energia de deslocamento para a passagem desse objeto, onde vai produzir essa cavidade. Seja ela uma cavidade temporária, seja ela uma cavidade permanente com a destruição do tecido e a passagem direta aí desse objeto, como é que eu posso falar, desse projétil ao corpo humano. Turma, daqui a pouco a gente dá sequência para entrar aí com a parte das energias, com a parte dos traumas elétrico, químico, mecânico, e aprofundar um pouquinho mais essa parte. Um abraço a todos, não sai daí não, tá?